Oi pessoal, tudo bem? Então vamos continuar os nossos estudos de química, né? Agora em casa. Se você está vendo esse vídeo, você já deve ter lido a seção da apostila que eu recomendei. Então a gente vai continuar o nosso estudo de soluções. Vimos já na aula passada definições de concentração, como interpretar gráficos de solubilidade. A gente vai fazer um exercício agora de curva de solubilidade, interpretação disso. E também eu vou fazer um exercício de diluição, que eu vou explicar para vocês no segundo exemplo aí. Então, vamos começar pelo primeiro exemplo. O exercício diz: o gráfico descreve a variação da solubilidade da sacarose em água em função da temperatura. E aí ele fornece essa curva de solubilidade aqui. Pode ver que no eixo X a gente tem a temperatura em graus Celsius e no eixo Y a solubilidade em gramas de sacarose dissolvidos a cada 100 ml de água. Então você pode ver que de acordo com o aumento da temperatura, a curva vai subindo, o que significa que a solubilidade aumenta. Ele diz: a partir das informações contidas no gráfico, julgue verdadeiro ou falso. Primeira afirmação, eu vou resolver aqui do lado. Ele diz: a dissolução da sacarose em água é favorecida pelo aumento da temperatura. Isso é verdade, né? Você pode ver que conforme a temperatura aumenta, a curva ela vai subindo. A curva subir significa que você consegue dissolver mais sacarose em água, porque você está aumentando a solubilidade. Então a primeira alternativa é verdadeira. Vou colocar a resposta aqui. Segunda, uma solução que contém 250 gramas de sacarose em 100 ml de água a 20 graus é saturada com 25 gramas de precipitado. Bom, aqui a gente tem bastante informações, né? A gente vai começar pela temperatura que ele deu. Ele falou 20 graus Celsius. Então, se a gente for olhar no gráfico, o 20 graus Celsius está aqui, ó, no eixo X. Se você fizer um pontilhado e subir até encontrar a curva de solubilidade, você pode ver que a solubilidade vai dar em 200. 200 o quê? Gramas de sacarose a cada 100 ml de água. É isso que você consegue dissolver de açúcar, sacarose, a 20 graus. Então ele falou, uma solução contém 250 gramas de sacarose em 100 ml. Agora veja, 100 ml consegue dissolver 200 gramas de sacarose. Se você tem um ambiente com 250 gramas, esses 50 excedentes vão virar corpo de fundo, ou precipitado. E ele diz aqui na alternativa que se forma um precipitado de 25 gramas só. Então a alternativa é falsa. A massa correta seria 50 gramas de precipitado. A terceira alternativa, ele diz: uma solução que contém 200 gramas de sacarose em 100 ml de água a 20 graus Celsius é saturada. É verdade, né? A gente viu que a 20 graus a solubilidade é 200. Então ele consegue dissolver 200 gramas de sacarose e a solução se torna saturada com essa quantidade. Então, a terceira é verdadeira. Aí na quarta, ele diz: as soluções que contêm quantidades de sacarose inferiores a 150 gramas em 100 ml de água, no intervalo de temperatura considerado, são supersaturadas. O que isso quer dizer? No intervalo de temperatura considerado é aqui, ó, é de 0 até 90 graus, é tudo que o gráfico cobre. Se você pegar nesse intervalo, 150 está abaixo da curva em todos os momentos. Quer dizer que 150 gramas de sacarose em 100 ml de água vai dar uma solução insaturada para qualquer uma dessas temperaturas que está aqui. Entendeu? Ele falou que é supersaturada. Na verdade é insaturada. Então é falso. E a quinta alternativa, a solubilidade da sacarose em água duplica quando se eleva a temperatura de 20 graus para 80 graus. Então, a 20 graus, a solubilidade é 200. A 80 graus, a solubilidade é 400. Então é verdade o que ele falou. A solubilidade é duplicada, né? Verdadeiro. Então, até aí foi só matéria da aula passada, tudo bem? Agora que a gente vai
abordar esse exercício 2 que fala de diluição. Então, o que é diluição? A gente já viu no passado, mas só para relembrar, é quando você tem uma solução e você adiciona mais solvente nela. Então, se você tiver água e sal, água do mar, e você coloca mais água pura em cima dessa água do mar, você vai estar diluindo a água do mar. Você vai estar fazendo uma dissolução. Então, como que a gente pode fazer esse tipo de exercício? Desculpa, dissolução não, diluição. Como que a gente pode fazer? A gente vai usar essas duas equaçõezinhas aqui, ó. A apostila falou delas aí para vocês, né? Na verdade, elas funcionam do mesmo jeito, então é como se fosse uma equação só. Que é como? Você tem aqui o 1 e o 2, significa estado inicial, antes da diluição, e estado final, depois da diluição, o 2. C é concentração e V é volume. Então a gente lê a equação da seguinte forma: concentração no início antes da diluição vezes o volume antes da diluição é igual concentração depois vezes volume depois. Tudo bem? E aí a gente tem tanto com o C, que é a concentração comum que a gente tinha visto, lembra? Em grama por litro, quanto com o M. Aí esse M seria aquele M estilosinho assim que a gente fazia para concentração molar, lembra? Como não tem como eu fazer aquele M aqui no Paint, vai esse M normal mesmo, mas abstraiam aí nas anotações de vocês, façam o M bonitinho. Então serve tanto para concentração comum quanto concentração molar. Então vamos ver o que o exercício fala. Ele diz: quantos ml de solvente puro devem ser adicionados, cuidado com essa palavra, ó, adicionados a 150 ml de uma solução de NaOH, hidróxido de sódio, com concentração igual a 1 mol por litro, a fim de torná-la 0,25 mol por litro. Então ele quer fazer essa diluição aqui. A solução estava 1 mol por litro de concentração, ele quer que chegue a 0,25. Então é só a gente jogar na equaçãozinha aí. Como ele está falando de mol por litro, concentração molar, a gente vai usar essa segunda equação. Tudo bem? Então só vou escrever ela de novo aqui. M1V1 igual M2V2. Então, M1 é 1, né, concentração molar, vezes o V1, 150 ml, volume inicial, igual a concentração molar final é 0,25, e V2 a gente precisa achar, que é o volume final. Ó, lembra da pergunta que ele fez no enunciado. Quantos ml de solvente devem ser adicionados? Então ele quer a diferença. Ele não quer o final. Mas para achar a diferença, a gente tem que achar o final primeiro. Então, o volume final vai ser 150 dividido por 0,25, que é a mesma coisa que 150 vezes 4, que é 600 ml. Então, a gente achou o volume final da solução. Agora, o volume final, vou escrever assim, ó, é igual ao volume inicial mais acréscimo. O volume final a gente calculou que é 600 ml, o volume inicial é 150, e agora a gente consegue achar o acréscimo. O acréscimo, então, é 450 ml. Tudo bem? Nota que a gente jogou aqui na fórmula o volume em ml. Você pode colocar ml ou litro, não tem problema, tanto faz. Desde que você seja coerente dos dois lados da igualdade. Então, se você usou o volume em ml de um lado, tem que ser em ml do outro. Se você usar o volume em litros de um lado, tem que ser em litros do outro. Tomar cuidado com isso para não errar, beleza? Então, só para completar a resolução aí, alternativa de 450 ml, alternativa aí. Tudo bem? Então, bem tranquilo isso daí. Dá para fazer os exercícios que eu pedi para vocês entregarem depois com esse mesmo tipo de raciocínio, numa boa. E para outra aula daí a gente vê então exercícios de mistura, tudo bem? A gente pode se falar pelo Classroom, e se vocês tiverem alguma dúvida é só me escrever, tem esse meu e-mail aqui, que a gente pode conversar também, beleza? Então é isso aí,
Bons estudos, se cuidem, fiquem bem e qualquer coisa tamo aí. Falou, abraço.